deixa eu te fazer uma pergunta. E se de repente o nosso mundo começasse a desacelerar? Mas não no sentido bom. Imagina, 4 guerras mundiais nos próximos 50 anos, crianças sendo treinadas, nascendo e morrendo como soldados, milhares morrendo de fome, países se atacando constantemente e a morte virando rotina. E isso não aconteceria só em algumas regiões, mas sim no planeta inteiro, inclusive com você. E então, do nada, como um passe de mágica, você recebe uma proposta: viver num sonho. Um mundo onde não existe guerra nem violência, onde tudo que você sempre quis se tornaria real. Basicamente, sua vida seria perfeita. E o melhor de tudo, uma vez dentro desse sonho, você nem saberia que estaria sonhando. Então seja sincero, você aceitaria essa proposta? Quanto mais eu penso nisso, mais eu começo a achar que o Madara estava certo. O plano dele, com o olho da lua, o Tsukuyomi Infinito, era exatamente isso: colocar o mundo inteiro em um genjutsu eterno, onde cada pessoa viveria sua realidade perfeita. E o mundo que eu acabei de descrever, essa distopia sangrenta, na verdade, é o nosso mundo, um lugar violento e cruel. Os 3 grandes arquitetos desse plano foram Madara, Obito e Pain. Madara cresceu em plena guerra entre clãs. Quando criança, ele matou e viu seus irmãos morrerem diante de seus olhos. Obito foi treinado desde pequeno para ser uma arma de guerra. Na batalha, metade de seu corpo foi esmagado por uma pedra enorme, e por consequência, ao sobreviver, ele ainda teve que ver um de seus amigos morrerem. Já o Pain era um órfão de guerra, e mesmo depois de ser salvo, ele continuou perdendo amigos na guerra, incluindo Yahiko, um dos 6 caminhos de Pain. Todos eles sentiram essa dor e sabiam que essa dor não era exclusiva deles, já que ela era sim de fato universal, já que acontecia com todas as pessoas e com todas as nações. E aí veio a oportunidade de transformar todo esse inferno em um paraíso. E mesmo que esse paraíso fosse uma ilusão, ainda assim parecia uma ideia maravilhosa. O sonho de Madara desde criança era viver em paz, mas com o tempo ele percebeu que isso nunca seria possível. O ciclo do ódio. Esse tema aparece incontáveis vezes dentro da série e serve para explicar porque a paz nunca parece uma opção verdadeira. Sempre existem 2 lados na mesma história e ninguém é completamente justo quando a morte está envolvida. Você pode querer vingança contra quem matou seu pai, mas o irmão dessa pessoa vai querer vingança contra você. Então, querendo ou não, você percebe que esse ciclo apenas continuará. E é por isso que todos definem esse ciclo como o ciclo do ódio. Onde existe sangue, vai existir guerra, e enquanto houver guerra, não há paz. Por isso, Madara acreditava que só havia uma solução: criar a verdadeira paz sem violência, porque se houver violência, não é paz de verdade. Sempre vai ter alguém que se sente injustiçado, sempre vai ter alguém querendo se vingar. Hashirama e Madara até criaram a Vila da Folha, uma vila construída em cima da paz, mas logo outras vilas entrariam em conflito com ela. Por um momento, Hashirama conseguiu o grande feito de unificar essas nações, mas essa paz não perdurou por muito tempo. E definitivamente, até o final de Naruto, parecia que o mundo Shinobi havia alcançado a verdadeira paz, mas aí veio o Boruto e os conflitos começaram de novo e de novo. Então, o ponto de vista do Madara, o plano do Tsukuyomi fazia sentido. Obito, Pain e ele passaram por tragédias demais, e eles conheceram o pior lado do mundo e sabia que ele nunca mais mudaria. Comparado a isso, viver num mundo perfeito e personalizado, bom, não tem nem comparação. No mangá, a gente teve uma noção bem clara de como eram esses sonhos. Relacionamentos aconteceram e pessoas que tinham morrido estavam vivas de novo. Cada um realizou seus desejos mais profundos e conquistou tudo o que sempre quis. Basicamente, todos os shinobis viveram a própria versão de um mundo perfeito. As pessoas presas no Tsukuyomi Infinito não sabiam que estava sonhando, e mesmo que soubessem, será que iam se importar? Comparando com quanto o mundo real é cruel, por que alguém iria querer sair dali? Esse próximo exemplo foi um pouco suavizado, mas ainda traz um bom insight. Quando a Tenten foi colocada no Tsukuyomi Infinito, mesmo que no mangá isso não aconteça, ela percebeu que estava em uma realidade alternativa. No começo, ela até ficou assustada e quis sair dali, mas depois de alguns dias dentro daquele mundo, ela começou a perceber o quanto era melhor. Porque dentro daquele sonho, todos os seus amigos estavam vivos e não havia guerra, só paz.
E no final daquele episódio, ela aceitou aquele sonho como sua nova realidade. Uma das únicas razões que eu consigo imaginar para alguém rejeitar o Tsukuyomi infinito é porque a pessoa tem algo aqui fora que não quer perder. E mesmo entendendo isso, será que ela realmente perderia alguma coisa? Pensa comigo, se você ama as pessoas de sua vida atual, no novo mundo elas ainda estariam lá, só que com algumas melhorias. Coisas que tornariam a vida ainda melhor. Mas vale lembrar que esse plano não foi feito para nós, já que ele foi feito para o mundo deles. Nesse momento, você pode estar aí tranquilo em casa, no seu PC ou no seu celular, discordando totalmente do Madara. Mas em algum momento desse vídeo, você pensou no quanto era pior a vida desses personagens em comparação com a sua? Porque olhando para quase todos os personagens que conhecemos na série, a grande maioria perdeu algo muito importante demais para esse mundo continuar sendo suportável. Fala a verdade, fora a Sakura, qual dos personagens principais não passou por uma dor intensa ou uma perda profunda? E pior, tudo isso mesmo antes de virarem adultos. A gente só vê essas tragédias porque acompanhamos a vida dos protagonistas, mas e as milhares de outras vidas que também sofreram, que também viveram traumas semelhantes? E claro, a gente simplesmente nunca viu. E tudo bem, o Tsukuyomi infinito é um sonho e de fato não é a realidade propriamente dita. Mas nesse ponto, o que poderia ser pior do que continuar vivendo nesse mundo quebrado? Agora tem outro argumento, e talvez o mais importante, que gira em torno da tangibilidade do mundo criado pelo Tsukuyomi infinito. Quem se opõe ao Madara geralmente cita a fala do Naruto, dizendo que aquilo não é uma paz real, que tudo isso se trata de uma paz falsa. Afinal, no mundo dos sonhos, todo mundo pode ser o que quiser, mas tudo isso se torna inútil se não for real. As pessoas se unem ao Naruto, argumentando que o valor de conquistar algo vem do fato de ser real, de ser tangível, de compartilhar essa conquista com os outros. E olha, em parte eu concordo com tudo isso, mas tem um ponto aí que muita gente esquece. Então deixa eu te propor uma outra perspectiva, com uma única pergunta simples. E se você estivesse em um sonho agora, nesse momento? E calma que eu não tô tentando ser filosófico demais aqui não, tá? É só uma pergunta direta. E se agora, nesse exato momento, você estivesse dentro de um sonho, você saberia? No mangá foi mostrado que quem estava sob o Tsukuyomi infinito não sabia disso. Para eles, aquele mundo era tão real quanto o nosso é pra gente agora. Então, hipoteticamente, você poderia muito bem já estar no Tsukuyomi agora e nem desconfiar. Aí vem o argumento. Ah, mas tudo que você faz dentro do Tsukuyomi não tem valor real, porque não é tangível. Mas pensa comigo, e se tudo que você faz na sua vida atual também não for real? E se for uma simulação, ou um sonho, ou qualquer coisa parecida? Então, obviamente, se sua vida atual fosse apenas um sonho, você não saberia. Você viveria normalmente, acreditando que tudo é real. Então, acusar o mundo do Tsukuyomi de não ter valor é incoerente, porque a sua vida aqui seria essencialmente a mesma coisa. E de novo, eu não tô dizendo que você está sonhando agora, eu só tô de fato tentando ilustrar o ponto de que essa realidade é tão real quanto qualquer realidade que você acredite ser real. Então, dizer que nada sobre o Tsukuyomi tem valor não faz sentido. Porque querendo ou não, quem vive lá, vive e morre acreditando que aquela é a única realidade. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa clara. Eu não tô dizendo que o Obito, Madara ou Nagato fizeram foi moralmente certo. Eles definitivamente causaram a morte de centenas de pessoas com a execução de um plano. Eu jamais iria defender isso, mas eu consigo entender o raciocínio deles. Na cabeça deles, o que importava era o bem maior. Basicamente, eles pensavam que mesmo que tudo isso custasse vidas agora, o propósito ainda seria pela paz eterna. E mesmo que ninguém visse isso, mesmo se todos chamassem eles de vilões, eles acreditavam estar fazendo o que era certo. A maioria dos vilões não se vê como um vilão, como por exemplo o próprio Light Yagami ou Thanos. Todos acreditavam estar fazendo o necessário, e eles viam as massas se opondo, os chamando de monstros, mas ainda assim eles continuavam com seus planos. Eles sabiam que o que faziam não era totalmente moral, mas se o fim justifica os meios, por que parar? E é aí que, na minha opinião, o plano do Madara se quebra. E o que mais enfraquece o Tsukuyomi infinito é o fato de que ele foi forçado em todos, já que ninguém teve escolha.
Mesmo que fosse pro bem de todos, tirar o livre-arbítrio foi o maior erro. E é exatamente por isso que o Madara é visto como um vilão. E você pode até discordar do Madara, tudo bem, uma vez que o plano dele, no fim das contas, acabaria com toda a raça humana. Mas só por um momento, se coloca no lugar do Madara, ou Bito, ou até mesmo do próprio Nagato. E tenha em mente que, pelo menos em Naruto, todas essas tragédias não aconteceram só com eles, mas com o mundo inteiro. Pessoalmente, quando eu me coloco no lugar deles, eu começo a entender e sinto até empatia, uma vez que o Madara acreditava que a humanidade estava corrompida, que a extinção seria melhor do que continuar nesse ciclo de dor. Ah, e antes que eu me esqueça, eu sei que no final o plano do Madara foi manipulado. Ele foi levado por outra influência, mas mesmo que não tivesse sido, eu acho que ele ainda teria seguido com tudo. Enfim, nação, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você ainda não curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e também me ajuda hypando esse vídeo. E já comenta aí se você realmente concorda com o que foi dito nesse vídeo. E se você discorda, já comenta o motivo.